Shalom, geração do avivamento, bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado, um dia recalcado, um dia sacudido e transbordante da glória do Senhor Jesus. Que dia maravilhoso, que oração poderosa desses meninos. Confesso para vocês que eu peguei hoje só o finalzinho, acordei meio atravessada hoje. Ontem eu cheguei muito tarde, eu cheguei em casa ontem, né? Muito tarde. Confesso pra vocês que fui dormir muito tarde, já era 1h da manhã, eu quase não dormi, né? Mas glória a Jesus, glória a Deus que eu tenho esses meninos maravilhosos. Glória a Jesus pela vida desses meninos. Amém? Como é que vocês estão? Glória a Jesus, mais uma semana iniciando. E essa semana tem coisa para acontecer, meu Deus. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Muito feliz com tudo aquilo que o Senhor Jesus está fazendo. Aleluia. Nós estamos com toda velocidade preparando para a escola de avivamento que vai acontecer, né? Agora 4, 5, 6 de abril e vai ser maravilhoso. Shalom, pastora Jerusa. Nós estamos vivendo um aceleramento. Gente, já é abril. Vocês têm noção? A gente começou esse ano, esses dias era janeiro, já é abril. Voando a todo vapor. Glória a Jesus. Estou maravilhada com tudo que o Senhor está fazendo. Está passando muito rápido. Amém? Pastora Jerusa, shalom. Shalom para todos vocês. Amém? Glória a Jesus. Gente, passando aqui para lembrar vocês. A nossa escola vai ser dia 4, 5 e 6 de abril. Amém? E se você não fez sua inscrição, faça. O apóstolo abriu algumas vagas para quem não é aluno. Eu não sei se ainda tem. Vocês me perguntaram no direct. Eu não sei responder. Tem que entrar aí com a minha equipe para ver se tem, tá? Se eu não me engano, já tem 600 pessoas inscritas. E eu sei que muita gente faz no final, né? Mas a gente só tem 700 vagas, tá? Não tem mais que 700. Porque nós reservamos, nós estamos fazendo tudo, se eu não me engano, para 700 pessoas, tá bom? Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje vocês podem abrir comigo, nem minha Bíblia está aberta, vocês querem saber? Vocês podem abrir comigo, 2 Coríntios, capítulo de número 1. Já vai abrindo aí. Vocês aceitam um cafezinho? Tá? Vocês me perguntaram, apóstola, pode fazer dia 31? Eu não sei com quem que vocês conversaram, mas se o apóstolo garantiu para você, fica em paz. Mas ele passou para mim ontem, só tem 700 vagas. E 600 e alguma coisa já estão preenchidas, porque a gente estava no evento ontem e ele estava entrando no aplicativo e olhando, tá? Nossa, essa luz está muito forte hoje na minha cara. Tá aí, melhorou. Glória a Deus. Amém? Gente, eu vou falar só algo pra vocês. O diploma de vocês, dos alunos, tão lindo, tá? O diploma tá maravilhoso. Eu profetizei, né, da descrição do diploma. São realmente os avivalistas sendo levantados. Amém? Para um novo tempo dentro da nação. Glória a Jesus. Se tiver baixinho para você, sai e entra novamente. Aumente o seu volume do lado. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E vocês estão bem? O diploma é só para quem fez a escola de avivamento, gente. Tá? O diploma é só para quem fez. A escola de avivamento, ela dura 4 meses. Quem fez é árduo. Gente, são só online, ao vivo, são 18 aulas.
Então é muito puxado. Tem aula que durou quase 8 horas, tem aula, a mínimo da aula durou 6 horas mais ou menos no sábado. E nas quintas-feiras durou 3 horas e meia, tá? Certo? Glória a Jesus. Então, se você, Jéssica, já falou com o apóstolo, só fala assim, manda uma mensagem pro apóstolo, eu não sei com quem você falou, fala, guarda o meu, reserva, fala, olha, guarda esse lugar aqui pra mim, porque eu tô com medo de estourar os 700, tá? Só tem 700. O apóstolo só... Porque a gente se baseou na outra escola, tá? A gente se baseou na outra escola. Então, todos os kits, tudo que nós estamos fazendo é para 700, certo? Gente, o próximo curso, vocês aguentam o facho, pelo amor de Senhor Jesus. Deixa eu descansar um pouco, pelo amor de Deus. Deixa eu dar uma descansada. Glória a Deus. Nós vamos ter Apocalipse 2. Não lancei ainda, mas nós vamos lançar final do mês que vem. Isso eu te dou certeza. Que é, né, um seminário, que é um sábado só comigo ao vivo. Apocalipse 2 vai ter final de abril. Por que final de abril? Porque abril tem a escola. Depois eu vou lá pro meu apóstolo com a minha caravana, a minha pequena caravana, que sempre é muita gente. Aí eu chego, aí passa uma semana, 2 semanas, aí a gente vai fazer o Apocalipse 2, tá? Aí depois vocês podiam deixar eu dar uma descansada, entrar numa férias, né? Pelo amor de Deus. Não, esse povo é... Quando? Que dia? Pelo amor de Deus. Tá? Glória a Deus. Shalom, shalom para todos vocês, amém? Um dia abençoado, um dia recalcado, um dia sacudido, um dia transbordante, tá? Da glória do Senhor. Descansar só na glória. Vocês estão usando as mesmas frases contra mim, né? Glória a Deus. Seminário da Nova Era, boa. Dá pra fazer também. Amém? Gente, o que tem de Nova Era? Misticismo, por aí vocês não têm noção. Glória a Jesus. Tem demais. Aleluia. Glória a Deus. Abra comigo 2 Coríntios. Eu não abri 2 Coríntios. Eu tô em Nárnia hoje. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos orar para nós começarmos. Gente, a primeira carta de Corinto, tremenda, não foi? Tá? Tô precisando de um Shabbat mesmo, descansa. Aleluia. Glória a Deus. Gente, as escolas é muito conteúdo, é muita coisa. E agora, sábado agora é a última aula da escola Avivamento. É muita coisa, amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aí vocês ficam orando para eu lançar a próxima coisa e o Espírito Santo fica me aperreando, gente. Glória a Jesus. Amém? Gente, essa primeira carta de Corinto é tremenda, né? A gente aprende tanto. Porque Paulo vai lidar com coisas corriqueiras do dia a dia. Mas eu gostaria que você abrisse comigo agora. Amém? 2 Coríntios, capítulo de número 1. E nós vamos estar agora orando e começando. Amém? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu entro agora, Senhor Deus, nesse lugar de dependência, Pai. Rasga o céu com a Tua revelação. Rasga o céu, Senhor Deus, com a Tua sabedoria. Pai, eu me coloco aqui, Senhor Deus, na vulnerabilidade, Pai,
de estar, Pai, debaixo do governo do Espírito Santo, Senhor Deus. Eu clamo, Pai, que o Espírito Santo, Pai, seja uma voz profética, Pai. Eu clamo agora, Pai, que o Espírito Santo fale através de mim de forma tremenda e avassaladora. Eu consagro as nossas semanas, Senhor Deus, a Ti, Pai. Pai, nos dê livramento, cuida de cada um de nós, nossa casa, nossa família. Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Abram comigo, tá? 1 Coríntios, para quem entrou agora. 2 Coríntios, capítulo de número 1, tá? E nesses dois primeiros versículos, Paulo tá aqui, tá? Saudando a igreja. Então, vamos lá. Eu, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, escrevo uma carta com o nosso irmão Timóteo, a igreja que Deus em Corinto e a todo o seu povo santo e em toda a Caia. Que Deus, o nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Então aqui, né, Paulo ele não é movido por soberba, mas ele olha só o que Paulo fala, né? Que ele foi chamado pela vontade de Deus para estar no lugar que ele está. Agora nós vamos continuar do verso 3 ao verso 7. Louvado seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que com encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Pois quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. Mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, e para o encorajamento e a salvação de vocês. Pois quando somos encorajados, certamente encorajemos vocês. E então vocês poderão suportar pacientemente os mesmos sofrimentos que nós. Temos firme esperança de que assim como vocês participam de nosso sofrimento, também participarão do nosso encorajamento. Então, Paulo aqui está trazendo uma mensagem de consolo, amém? Então, Paulo está dizendo assim, olha, Deus não desperdiça a nossa dor, Deus não desperdiça o nosso sofrimento, Deus não desperdiça a nossa fraqueza, mas Ele usa até isso para encorajar os nossos irmãos, para encorajar uns aos outros, né? Então, até mesmo o sofrimento, a perseguição. Gente, o evangelho, ele não é fácil de ser seguido. Quem está seguindo um evangelho fácil é porque está fazendo as coisas erradas, ou porque não está negando a si mesmo, ok? Mas quando nós nos posicionamos em Cristo e começamos a seguir esse evangelho genuíno de Deus, tá? Nós começamos a sofrer perseguição, nós começamos a ter sofrimento, ok? Então, a verdadeira autoridade não vem de quem não sofre, mas vem de quem já apanhou, vem de quem já levou muita perseguição, vem de quem é exatamente isso, tá? Vem de quem mesmo ao meio de perseguição, difamação se manteve fiel. A verdadeira autoridade, ela só nasce quando Deus nos passa numa prensa e há sofrimento por esse evangelho. A verdadeira autoridade, ela só vem quando Deus nos espreme, tá? Quem aqui de vocês vira e mexe é espremido por estar onde está, fazendo o que está? Então, a verdadeira autoridade, ela vem do nosso sofrimento, ela vem da nossa perseguição. Só que Deus, ele não desperdiça isso. Ele usa isso para encorajar os nossos irmãos, ok? Quanto mais nós sofremos em Cristo, quanto mais nós somos perseguidos, tá? Mais azeite vai sair de nós. E mais encorajamento, tá? O Senhor Jesus vai trazer
para outras pessoas através da nossa vida, ok? Então eu quero que vocês entendam que isso é de verdade, o evangelho genuíno, verdadeiro, ele consiste, tá, na perseguição. Ele consiste num evangelho difícil, a perseguição, né? Olha, eu estou passando por uma perseguição. Gente, a perseguição, quando ela não é dentro da sua casa, ela é com as pessoas mais próximas, certo? Então, o diabo, ele é muito estratégico. Só que vocês, com o tempo, têm que começar a ter maturidade que o diabo, ele não é muito criativo. E ele vai tentar sempre as mesmas estratégias, só que ele vai mudar o CPF, usando uma pessoa diferente. Ele vai mudar o ambiente, usando um ambiente diferente. Só que é sempre do mesmo jeito, é a mesma coisa. Então nós temos que estar vacinados disso, tá? Para quando o diabo tentar fazer qualquer coisa contra nós, a gente fala, opa, isso aqui é uma perseguição. Isso aqui é o diabo tentando me desanimar, ok? Vamos ler agora do 8 ao capítulo 11. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos além da nossa capacidade de suportar. Olha o que Paulo está dizendo. Nós somos esmagados, nós somos oprimidos além da nossa capacidade de suportar. E pensamos que não sobreviveríamos, de fato, esperávamos morrer. Mas como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Nele depositamos a nossa esperança e Ele continuará a nos livrar. E vocês nos têm ajudado a orar por nós. Então muitos darão graças porque Deus, em sua bondade, respondeu a tantas orações feitas em nosso favor. Então Paulo está dizendo aqui, olha, nós passamos por algo muito difícil na província da Ásia, algo que foi além do nosso entendimento. Só que quando nós chegamos nesse lugar, nós decidimos confiar no Senhor plenamente. Ali que nós aprendemos a confiar no Senhor plenamente. E Deus, na sua infinita majestade, Ele nos livrou de um laço mortal. Ou seja, eles iam morrer na Ásia. E Deus aqui está trazendo um grande livramento para Paulo e para quem estava com ele. E eu quero dizer aqui para você, existe todas as vezes que Deus nos posiciona na presença dele, é porque ou é para nós cumprirmos o ID, ou é porque nós queremos ver as promessas se cumprir, nós temos revelação do Pai. Mas eu quero contar algo para você. O que é mais prazeroso em Deus não é chegar na promessa ou cumprir a missão, mas é o desenrolar que acontece durante a jornada. É a revelação da pessoa de Deus, são a dependência, é os lugares difíceis, porque toda jornada com Deus não é fácil. Só que no meio do caminho é o lugar onde Deus nos ensina a confiar nele, porque muitas vezes Deus permite que a circunstância tire o nosso chão. E quando nós perdemos qualquer tipo de estabilidade, é aí que Deus entra, tentando mostrar para nós que nós precisamos confiar nele de todo o nosso coração. Amém? Então, Paulo aqui está compartilhando um momento difícil, um momento que foi, que ele achou que ele ia morrer, tá? Mas a gente precisa, queridos, renunciar o nosso ego, a nossa autossuficiência. Eu posso, eu vou, eu faço. E abrir para Deus que nós precisamos, estamos vulneráveis, Muita gente sempre está se fazendo de duro, de nossa, eu sou isso, eu sou aquilo, autossuficiência. Mas tem lugares que você precisa falar assim, Deus, eu me coloco aqui vulnerável. Eu me coloco aqui vulnerável à tua presença, vulnerável ao teu governo,
Amém? Nós precisamos aprender a depender totalmente de Deus. Porque é só nesse lugar que Deus vai não só nos capacitar, mas colocar um óleo novo em nós. Esse óleo de dependência, ok? Esse óleo de rendição, tá? Então, a gente precisa, muitas vezes Deus nos deixa sem dinheiro, Deus nos deixa sem ministério, Deus nos deixa sem muitas coisas para nós aprendermos a confiar nele. Muitas vezes. Muitas vezes Deus permite a gente ficar sem coisas que nós precisamos para a gente entrar nesse lugar de dependência dele, ok? E Paulo também aborda aqui a importância de orarmos um pelos outros. Queridos, o que nos mantém de pé é a oração. Só você orando tem um impacto, mas quando tem pessoas orando por você, é outro impacto, tá? Então, se você puder levantar pessoas orando pela sua vida, levante. Isso tem um poder genuíno no mundo espiritual, tá? Então, vamos sempre ir e outra. Se você tem alguém que tá fraco, tá caminhando, tá passando por algo, levante um clamor por essa pessoa. É importante. Muitas vezes o que nos mantém de pé é a oração. É a oração de alguém. E nós precisamos aprender tanto ser intercessores. Eu tenho uma frase: quem ama, intercede. Por isso que eu me levantei nas madrugadas com esse projeto de oração. Por intercessão, é intercessão. É uma intercessão coletiva, intercessão por quem está escutando, pela casa. Quem ama, intercede. O verdadeiro líder, o verdadeiro libertador, a pessoa genuína que gosta de libertação, ela tem que ser uma pessoa de oração. O profético também tem que ser uma pessoa de oração. O pastor, qualquer líder tem que ser. Exatamente, Simon, quem ama intercede. Quem ama ora por pessoas. Quem ama, queridos, doa o seu tempo por vidas, por pessoas. Às vezes a gente fala assim, mas essa oração, às vezes a gente não tem noção do impacto. Mas às vezes uma oração traz um renovo para uma pessoa tão grande que está sem força, não está conseguindo caminhar sozinha, está igual o Paulo nesse momento, está num momento assim que Deus, eu vou morrer, agora eu não consigo mais. Mas aí de repente uma oração escutada é a oportunidade de uma visitação de Deus. E quantas pessoas falam assim, apóstolo, eu não tinha mais força para orar, eu só escutava a oração da madrugada. E Deus me renovou, Deus me encontrou, Deus me achou, Deus quebrou os grilhões. E eu quero hoje chamar todos vocês para interceder conosco nas madrugadas. Agora as orações têm começado às 21 e vai até às 3h50. Mas eu quero chamar você para estar ali dedicando. Naquele momento você pode orar conosco, você pode só deixar a oração ligada, mas interceda, amém? Vamos continuar agora do 12 até o verso 14. Podemos dizer com certeza e com a consciência limpa que temos vivido em santidade. E a sinceridade e sinceridade dadas por Deus. Dependemos da graça divina e não da sabedoria humana. É dessa forma que nós temos conduzido diante do mundo e especialmente em relação a vocês. Amém? Nossas cartas foram claras e objetivas, não havendo nada escrito nas entrelinhas ou que não conseguíssemos compreender. Espero que um dia vocês nos entendam plenamente. Mesmo que não o faça agora, então, no dia do Senhor Jesus, poderão se orgulhar de nós, como nós nos orgulhamos de vocês. Amém? Então, Paulo está aqui com a consciência limpa, trazendo uma mensagem, falando, olha, o meu coração está tranquilo, eu trouxe uma mensagem para vocês com sinceridade, com humildade, e eu não disse nada
tá? Nas entrelinhas eu não usei de persuasão, eu não usei de manipulação, eu não usei nada no emocional para agradar homens, mas eu estou trazendo um alinhamento, né? Eu entendo que Paulo, ele está trazendo exatamente esse tipo de mensagem aqui, né? Para a igreja de Corinto. Agora vamos aqui no 15, tá? Até o 20. Porque eu estava tão certo de sua compreensão e confiança, queria abençoá-los duplamente, visitando-os 2 vezes. Primeiro a caminho da Macedônia e depois ao voltar de lá. Então vocês poderiam me ajudar com minha viagem para a Judéia. Talvez vocês estejam se perguntando por que eu mudei de ideia. Será que eu faço meus planos de modo irresponsável? Será que eu sou como as pessoas do mundo que dizem sim, quando na verdade querem dizer não? Gente, Paulo está abordando algo aqui, mas eu vou deixar para dar o feedback depois. Tão certo como Deus é fiel, nossa palavra Deus é fiel, nossa palavra a vocês não oscila entre sim e não. Pois Jesus Cristo, o Filho de Deus, não oscila entre sim e não. Foi a respeito dele que Silas, Timóteo e eu lhes falamos. E sendo ele o sim definitivo, ele sempre faz o que faz. Pois, no 20 agora, todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo com um alto e claro sim. E por meio de Cristo confirmamos isso, de modo que nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. Paulo falou algo aqui para mim que é tremendo. Paulo está falando assim, por mais que eu tente traçar planos, vai prevalecer a vontade de Deus. Eu queria passar aí 2 vezes, mas não foi o plano de Deus. Amém? E muitas vezes Deus falava assim para mim. Eu lembro que para a escola de libertadores, Deus falava, você vai lançar uma escola, mas ainda não é o tempo. Vai à escola, não é o tempo. Então, eu lembro que Deus, ele sempre trouxe os projetos, mas havia o tempo de conceber, tá? Havia o tempo de parir alguns projetos de Deus. Às vezes tem coisas que Deus nos dá, que nós vamos ficar gerando muito tempo, tá? E muitas vezes a gente fala, mas por que isso aqui não rompe, não vai? Porque não é o tempo. Tem que nascer maduro, tem que vir na hora certa. Porque aquilo que é concebido na hora imprópria, tá? Pode morrer, pode vir sem nutrição genuína e verdadeira. Então, Paulo, quando fala aqui, olha, eu queria os planos, olha, acho interessante, ele fala, será que sou como as pessoas do mundo que dizem sim, quando na verdade querem dizer não? Tão certo como Deus é fiel, a nossa palavra, vocês não oscila entre sim e entre não. Porque Paulo, aqui ele estava debaixo da direção de Deus. Então muitas vezes Deus ele me revela algo que vai acontecer, mas ele fala, ainda não é o tempo. Não é o tempo, tá? E exatamente tem coisas que às vezes a gente quer viver antes e não é o tempo. Não é o tempo. Amém? Então, e Paulo está falando aqui, olha, sobre o sim e o não. E nós precisamos ser genuínos ao ponto do nosso sim ser sim, o não ser não. Você não precisa jurar por nada, tá? Então, Paulo explica que não visitou Corinto, tá? Não foi porque ele não quis, porque foi um projeto de Deus, tá? Deixa eu ver aqui mais. Coloquei aqui. Paulo fala que está debaixo da direção do Senhor. E não, ele não está fazendo o que ele quer. E muitas vezes as pessoas pensam, mas você não vai fazer aquilo, você não vai fazer aquilo. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem gente que me cobra. Apóstolo, por que você não faz agenda? Porque Deus falou para mim parar minha agenda. E fazer o que eu tô fazendo. Gente, às vezes eu falo assim, mas você deixou de fazer agenda numa igreja grande para ficar fazendo live todo dia e oração? Sim, porque Deus se importa com o povo. E eu entendi que Deus ele queria trazer crescimento para um povo. Ele queria pegar na mão desse povo e falar, olha, eu vou fazer vocês crescer. Não adianta nada minha serva ir numa igreja derramar o óleo que tem sobre a vida dela
E essas pessoas, uns gato pingado só que dá continuidade naquilo. Então eu entendi que Deus estava trazendo um tempo. Então a gente precisa obedecer à direção do Senhor. Amém? E entender, tá? Prestem atenção. E Paulo afirma, todas as promessas de Deus têm o sim de Cristo. E vai se cumprir, mas é no tempo certo. Amém? Tem coisas que eu não entendo. Tem coisas que eu não consigo entender. Mas é o sim do Senhor. É o tempo certo para cada coisa. Amém? Agora, nesses últimos dias, Deus tem falado comigo sobre obediência. E a obediência não é... A obediência, ela entra no lugar de nós não sermos guiados pelo nosso achismo, pelo nosso ego, pelas nossas emoções. Tá? Nós precisamos entrar no lugar onde a gente não dependa de ser movido por emoções, por ego, por vaidade. Amém? Tá? Então vamos lá. Então Paulo está dizendo aqui, olha, eu não faço o que eu quero, mas eu estou debaixo da direção do Senhor. E eu acredito, tá? Que você também tem que ser movido por essa direção. Às vezes a nossa vontade humana é ir pela direita. Amém? Eu estava até comentando aqui com os meus meninos. Eu vou receber uma grande premiação, que eu acredito que é o sonho de todo mundo, né? Meus cursos vendem muito bem, minhas escolas. Então, eu uso a plataforma da QIFI. Então, todo mundo que alcança um certo... vai e são chamados ao podcast. Vocês sabem que eu não posso fazer podcast. E o pessoal da plataforma falou, olha, vai ter eu vou receber a premiação lá em Balneário Camboriú. E eles falaram assim, e apóstola, vai ter a gravação do KiwiCast. É um grande... Tipo assim, quem não gostaria de estar no KiwiCast? E era por mérito que eu deveria estar fazendo um podcast lá. Quando o apóstolo falou assim, olha, a apóstola não pode fazer o podcast. Obediência. Ela falou assim, olha, ela pode ir aí, ela pode estar aí recebendo a premiação, mas não pode fazer podcast. Eu não sei se você sabe, mas há mais ou menos 1 ano e meio atrás, Deus me visitou e me falou que durante 3 anos não era para mim fazer podcast, não era para mim ir na rádio nem na televisão. E era para mim recusar esse tipo de coisa durante 3 anos. Ele foi específico, ele falou 3 anos. E talvez para muitas pessoas é incongruente. Mas ontem, quando eu voltava de uma imersão que eu participei, o Senhor falava sobre obediência. Obedecer não é questionar o porquê, é só fazer o que Deus está falando. Muitas coisas Deus não nos explica o porquê, porque Ele está nos preparando para algo novo, certo? Então a gente precisa aprender a ser obediente. Então às vezes a gente quer ir para a direita, mas Deus está falando, não é pela direita, é por aqui, ó. É pelo meio que você vai caminhar, tá? Então vai ter horas que você vai querer falar, Deus, mas não faz sentido. Não faz sentido, né? Mas é isso, é obediência. E eu pergunto para você, e se fosse você? Você obedeceria? Você faria? Olha, se fosse com você e tivesse tantas propostas maravilhosas, você obedeceria ou você ia ser levado pela sua vaidade? E ontem, quando eu voltava de uma imersão, Deus começou a falar comigo, falou assim, é um tempo de algo novo, mas você só está entrando por causa da sua obediência. E eu falei, uau, a presença de Deus ontem me constrangeu. Então nós precisamos entender que tem lugares que Deus só nos coloca por causa da obediência. E foi uma chave que eu peguei, nesse final de semana, assim, poderosa. Obedecer a Deus, sem questionar, sem falar o porquê, não sei. Porque às vezes a gente não entende o que Deus está fazendo. Porque Ele tem a visão do macro, a gente só tem a visão do micro, a gente só consegue ver aqui. Mas Deus está vendo o todo.
Então, muitas vezes, Deus vai pedir coisas para você, vai falar assim, olha, não é para passar a segunda vez em Corinto, é só uma. E às vezes muita gente que caminha com você não vai entender. Muita gente que anda com você não entende porquê de uma coisa, porquê de outra, porquê sua posição, porquê você, né? Muita gente não vai entender. Mas para obedecer, tem que estar debaixo da presença, tem que estar debaixo da tenda. Porque se não estiver debaixo da tenda, não consegue obedecer, tá? Vamos ler agora do 21 ao 22 para a gente já ir finalizando aqui. É Deus quem nos capacita e a vocês permanecemos... é Deus quem nos capacita e a vocês permanecemos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos identificou como sua propriedade ao colocar em nosso coração o selo do Espírito, a garantia de tudo que Ele nos prometeu. Amém? Então, Paulo está dizendo assim, existe uma unção em vocês, que é o selo de vocês, é a garantia do que vocês têm, do que vocês carregam, tá? A marca de Deus em nós, tá? É a unção. A marca de Deus em nós é o Espírito Santo. Então, queridos, existe algo da unção que só vem com... imagina que a unção, que é a presença, o poder, a manifestação da glória, é como se fosse um bolo, mas cada fatia só vem por um mérito de algo que você provoca. Disciplina espiritual a gente já sabe. Outra, submissão às nossas autoridades, tá? Outra, honra é outra. Mas tem uma fatia que só vem por mérito de obediência. Obedecer a Deus, tá? E eu quero que você saiba que a unção é um selo em nós, é uma marca em nós. E nós precisamos, tá? Nós precisamos dessa marca, nós precisamos do Espírito Santo em nós pra gente fazer a missão, pra gente cumprir a missão, tá? Por que às vezes a gente fala, nossa, a unção daquela pessoa é genuína? Porque ela anda debaixo dos méritos para ter aquela unção genuína. Eu vou falar algo pra você. Você pode ser a pessoa que mais jejua, você pode ser a pessoa que mais ora, mas se não cumprir todos os requisitos de Deus, você vai ter em parte algo, mas não genuína, não completa. Não adianta só, que eu jejuo, eu oro demais, eu não sei o quê. Ok, é uma fatia do bolo que te permite ter um nível de unção. Mas para ter toda a unção, para ter o todo, o genuíno, o cheiro de mirra, existe outros requisitos que envolve caráter, que envolve obediência, que envolve se submeter, que envolve, queridos, ser genuíno de verdade, ok? Existe algo que chama construção de caráter, uma vez que a gente se submete à presença de Deus. E quanto mais você permite Deus trabalhar no seu caráter, no seu ego, no seu orgulho, mais essa unção, ela se torna pura, genuína, fresca. Então eu quero que você entenda, a marca é o Espírito Santo dentro de nós, gerando uma unção, gerando, tá? Disciplina é um dos requisitos. Não é só disciplina. Envolve mais coisas. E nós precisamos entender esse lugar, ok? Vamos continuar aqui, a partir do verso 23 até o 24, tá? Agora, invoco a Deus como testemunha de que foi para poupá-los que ainda não voltei a Corinto. Isso não significa que queremos controlar vocês, dizendo-lhes como exercer sua fé. Nosso desejo é trabalhar com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que permanecemos firmes, ok? Então Paulo tá dizendo aqui, olha, não passei aí de volta, não voltei ainda, tá?
E a nossa intenção não é dominar vocês, não é alienar vocês, não é manipular vocês, mas incentivar vocês. Nós estamos... Paulo, eu vejo que Paulo era um líder maduro, tá? E nós precisamos aprender. Queridos, deixa eu falar uma coisa pra você. Se você tem problema com ferida, com isso, você tem problema em conviver com pessoas, resolve isso logo, tá? Porque senão você vai ser uma pessoa pesada, uma pessoa que dá muito trabalho para líderes. A pessoa que não tem dificuldade em conviver com pessoas, precisa, tá? Precisa melhorar a questão de cura, de falar, Deus, eu preciso me entregar, eu preciso que o Senhor melhore, eu preciso que o Senhor arranque de uma vez. Muitas pessoas são curadas em parte, mas existe ainda muito dentro delas que não se permite viver o processo completo. E Paulo aqui, tá? Ele diz, olha, a minha intenção com vocês, igreja de Corinto, não é manipular, não é alienar vocês, mas trazer para vocês um incentivo com alegria para vocês permanecerem firmes, né? Eu quero que vocês continuem fazendo o que vocês estão fazendo, mas eu não quero aqui falando com vocês, né? Ou seja, eu vejo que Paulo tinha o quê? Uma liderança muito madura, ok? E Deus, uma vez que nós somos chamados em Cristo, nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e nós passamos por um processo, Deus vai nos levantar como autoridade. Ah, apóstolo, mas eu não sou pastor. Mas autoridade espiritual, queridos. Às vezes você não foi ungido ainda, mas você já é uma autoridade espiritual. Mas uma autoridade espiritual, ela só consegue ter um ministério saudável, uma missão saudável, se ela for uma pessoa curada, obediente. Amém? E eu quero dizer algo para você. Vocês precisam zelar o caráter, a identidade de vocês. Deus, Ele não está buscando gente capacitada. Eu preciso dizer isso para você. Não, Deus está, em primeiro lugar, Deus está buscando pessoas obedientes. Do que adianta a pessoa ser toda qualificada, mas ser soberba? Achar que o que ela tem é dela e vem pelo mérito dela. Agora, quando a pessoa ela obedece, ela tem temor, ela reconhece que o que ela carrega vem do Senhor, eu vejo que é uma probabilidade de Deus fazer algo grande na vida de uma pessoa que se submete, de uma pessoa que obedece, do que de uma pessoa que, às vezes, sabe se qualificar em parte. Mas, queridos, o que eu quero dizer aqui para você é, Deus, Ele está buscando amigos na terra, genuínos. Eu permiti Deus trabalhar no meu caráter. Eu jejuei demais, ao ponto eu perdi a identidade que eu tinha, completamente diferente. Quem me conheceu lá atrás teve que me conhecer novamente. Você sabe o que é perder todo aquele arquétipo de identidade que havia sobre mim? De mundo, eu perdi. Então quem me conheceu lá atrás teve que me conhecer novamente. Falei, mas como você mudou? Você não era assim. Que diferente. Nossa, nem parece. Até sua voz mudou. E é exatamente nesse lugar que nós precisamos entrar. Onde o nosso sim é sim, o nosso não é não. Onde nós estamos no rio de Ezequiel, onde nós não mais vamos para a direita ou para a esquerda, mas o rio, a presença do Pai nos leva exatamente aonde Ele quer. E obediência é a chave hoje para isso. Eu quero hoje perguntar para você, você tem obedecido a Deus nos pequenos detalhes? Você tem sido obediente a Deus nos pequenos detalhes, ainda que te custe, ainda que você não entenda? Obediência é uma chave hoje que eu quero entregar para você. Obedecer dói. Obedecer muitas vezes sem entender o que tem por trás das cortinas. Deus fala assim, olha, eu não posso te mostrar ainda o que vem por aí, mas existe um requisito, pastora Jerusa e Anne. Existe um requisito, Jaque, existe um requisito para você atravessar esse nível.
Para você atravessar esse nível e passar por aquela porta, eu preciso que você obedeça num ponto cego, ainda que você não tenha a revelação completa. Eu preciso que, para você passar aqui, você obedeça sem questionar, sem entender mesmo. Porque eu preciso que você entre num lugar que, mesmo sofrendo, você dependa totalmente de mim. Porque Paulo, ele começa esse capítulo falando, olha, até na minha perseguição, até no meu sofrimento, isso Deus não vai desperdiçar. Ele vai usar para trazer você, para edificar você, para forjar você. E hoje eu quero trazer você para esse lugar. Muitas vezes Deus, ele nos chama para um próximo nível. Muito. Dói. Muitas vezes a gente está num processo de ascensão e Deus fala, você não vai fazer mais agenda. Você vai fazer uma live todo dia, você vai orar para um povo todo dia. É isso que você vai fazer. E aí você fala, Deus, mas é isso mesmo? Sim. Bom, eu vou fazer, eu não entendo ainda bem o porquê, mas se o Senhor está falando, eu vou fazer. E às vezes você fala assim, uau, é isso? E talvez você não vê fruto no primeiro mês, no terceiro mês, mas daqui a pouco você começa a entender. Mas ainda talvez você não tenha a revelação completa. Você tem a revelação só em parte, porque muitas coisas, Deus, ele não pode nos revelar, ele não pode trazer para nós a luz de algumas coisas. Você vai ver que muitas vezes você tenta se posicionar de um jeito que você sabe que é uma ferramenta, você sabe que é um tempo oportuno, mas Deus não permite porque não é o tempo, não é tempo de conceber esse projeto. Não é tempo de começar esse ministério, não é tempo de casar, não é tempo de viajar, não é tempo de se mudar. Ou muitas vezes Deus está trazendo a gente para uma transição sem que a gente entenda. Vim para uma nova terra, estou num novo lugar, mas Deus, por quê? Calma, você ainda não entende, espere mais um pouco. E eu sei que Deus está falando hoje com muitas pessoas, mas eu falo para vocês, desde que eu comecei a caminhar com Jesus, eu aprendi a obedecer. E obedecer sem questionar. Obedecer sem falar, Deus, mas o porquê disso? Só que em momentos oportunos, eu vi um Kairos acontecendo, que é um momento estratégico de Deus. E Deus falando, pega a chave da obediência que você gerou. Falando sim pra mim naquilo, falando sim pra mim naquilo outro. Pega porque você tem essa chave, agora abre. Você tá entrando num novo tempo. Eu estou colocando você num Kairos, para que você venha viver um momento oportuno de aceleramento, um momento oportuno de ruptura, um momento oportuno de fazer algo novo. E às vezes a gente não entende. Às vezes a gente questiona, fala, Deus, mas o porquê que eu tô aqui nessa caverna? Deus, o porquê que o Senhor parou tudo? Porque Deus precisa ou trabalhar em você, ou precisa de testar a sua obediência. Abraão esperou 25 anos por Isaac. E Isaac é o filho da promessa. E Abraão Isaac chega na vida de Abraão. Aí Deus precisava testar Abraão, como testou Jó e testou tantos. Deus precisava pegar a chave da obediência de Abraão para abrir o próximo tempo para ele, para que a descendência dele fosse a mais fértil, fosse a que ia inundar a terra. Então Deus fala assim, Abraão, sacrifica o teu único filho. E Abraão, sem questionar, porque Abraão confiava no plano do Pai. Abraão, por mais que ele pudesse ver só um viés, ele sabia que Deus via o macro, Deus via tudo. E Abraão vai falar no livro de Hebreus que Abraão cria que Deus podia ressuscitar Isaac das cinzas. Então, a confiança de Abraão em Deus, ela sobrepassava o entendimento humano. E eu não sei se você, como pai, mãe, entraria nesse lugar.
Mas Abraão entrou porque ele confiava no Criador de Isaac, no dono da promessa. E ele não olhou para a bênção. A bênção era Isaac, a bênção era o filho. Mas no momento do sacrifício, quando o coração de Abraão estava disposto a fincar a adaga no filho, Deus falou: para, é suficiente. Toma a chave da obediência, entra para o teu próximo nível. Obediência nos dá a chave. Deus só dá a chave para filhos obedientes, para filhos que se permite ser moldados no caráter. Deus só dá chaves para pessoas que não... Olha, escuta uma coisa. Muitas vezes Deus não vai revelar completamente qual que é o plano dele, porque Deus não falou... Abraão não falou: Deus, mas por quê? Esperei 25 anos pelo... Não, Deus, Abraão jamais fez isso. Ele simplesmente pegou Isaac e subiu com Isaac no monte. Ele não questionou, ele falou: mas Deus, por que o Senhor pediu isso para mim? Abraão falou assim: Deus, eu sei, porque sei que o Senhor pediu, eu tô indo. E eu quero dizer hoje para você, muitas vezes Deus nos pede coisa, Ele não quer questionamento. Porque não é o tempo de você saber o porquê. Não é o tempo de você entender. Porque talvez a sua mente ainda não está pronta para conceber, mas Ele quer o primeiro passo. A obra-prima para você viver aquilo que Ele tem preparado lá na frente, que é o que é obediência. Queridos, uma pessoa obediência, Deus capacita, Deus levanta. Para de achar que você tem que ser capacitado. Mas que eu sou... eu posso não ser tão obediente, mas eu sou uma pessoa que jejua demais, que ora demais. Mas isso aí não é mais importante. Para Deus, mais importante é obediência, submissão. Do que adianta você ter isso, você ter aquilo, você ter eloquência? É que eu falo muito bem, eu prego muito bem, mas deixa eu falar. Para Deus isso não é o mais importante. Para Deus isso não é mais importante. Lúcifer também tinha tudo isso, falava, ele era glamuroso, mas ele era desobediente, ele era orgulhoso. Ele achou que ele poderia estabelecer o trono dele acima do trono de Deus. E eu vou falar algo para você. Caráter, quando você permite Deus trabalhar no seu caráter, Ele tem que forjar em você essa virtude chamada obedecer, mesmo eu estando num ponto cego, mesmo eu não entendendo o que tem por trás da cortina, mesmo eu não sabendo qual que é o propósito que Deus pediu para mim matar o Isaac. Deus, eu não entendo na minha mente o porquê o Senhor pediu para mim matar Isaac, o porquê o Senhor pediu para mim tirar essa pessoa, o porquê o Senhor pediu para mim fechar essa loja, o porquê o Senhor pediu para mim renunciar a essa profissão. Pai, eu não sei, Senhor, eu não entendo, mas eu sei que faz parte de uma ruptura que vai acontecer em algum momento da minha vida. E eu vou precisar dessa chave de obediência. Eu vou precisar dessa chave para entrar nesse lugar de acesso. Amém? E Paulo, ele está dizendo exatamente isso aqui, nesse capítulo de número 2. Ele está dizendo, olha, por mais que eu quisesse passar aí em vocês pela segunda vez, eu não faço o que eu quero, mas eu faço exatamente o que Deus quer. Eu sou movido exatamente pelo rio, aonde Deus me leva. Então, muitas vezes eu tenho um projeto, Deus já me revelou que algo lá na frente vai acontecer, mas não é o tempo de conceber. E eu quero hoje também trazer aqui para você, muitas vezes Deus nos dá projetos, coisas para fazer, como eu contei para vocês. Eu falei da escola de libertadores tanto tempo, mas Deus falava, não é o tempo de você conceber, não é o tempo. Porque eu sabia que eu precisava viver rupturas em edificação, em amor, em outras coisas, para mim poder gerar aquela escola. E muitas vezes não é o tempo. E se a gente... Só que a gente tem um livre-arbítrio e a gente está no lugar de obedecer. Eu vou obedecer a Deus e vou esperar o tempo certo, ou eu vou querer conceber talvez um filho prematuro, um projeto prematuro, algo prematuro. Só que se vir prematuro vem sem nutrição. Só que se vir prematuro pode te matar, pode ser arriscado,
ok? E Deus, ele sempre vai trazer, ele sempre mostra para nós o que tá por vir. Só que nós precisamos aprender a respeitar tempo, cronos, para que o kairos certo, que kairos é a oportunidade de Deus, para que o kairos certo, para que a janela do sobrenatural, ela se abra no dia certo. E se você for obediente no tempo kairos, no tempo cronos, que é o tempo da terra, Deus vai abrir os kairos dele. E quando ele abre kairos, você fala, o que esperei no cronos, de repente em 3 dias, em 1 semana, em 1 mês. Sabe por quê? Porque você entrou dentro de conceber isso com uma chave chamada obediência. E Deus acelera o processo. E Deus vai fazendo coisas. E Deus, você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Deus está no negócio. Deus, ele não só trouxe algo dentro do seu coração, mas como você também se submeteu a esperar o tempo certo de conceber tudo isso. E na minha jornada eu aprendi a obedecer a Deus como Abraão. Eu aprendi a sacrificar minha vontade, meu ego, o que... Eu já falei para Deus, eu falei, Deus, o importante não é o que eu acho, é o que o Senhor quer. E tem coisas que é difíceis de entender, mas Deus não quer que a gente questione, porque eu entendo que Deus vê o todo. Eu sou tão limitada, eu só vejo uma janela, e você também. Então muitas coisas acontecem, Deus pede, olha, deixa a sua faculdade. Às vezes Deus fala, olha, não é o tempo ainda, ou termina esse relacionamento, olha, começa algo para mim. Às vezes a gente não entende, mas Deus só está provando a nossa fidelidade. Deus só está nos colocando num lugar para ver se somos obedientes ou não. Abraão, ele se torna o pai de nações. E Deus faz isso na descendência dele. Mas aposto, se não fosse na dele, poderia ter sido na de Ismael, mas Deus decidiu fazer na dele. Mas antes Deus falou assim, eu preciso provar o coração de Abraão. Eu preciso provar o coração de Abraão. Só que para viver isso, você tem que se concentrar na pessoa de Deus, no Pai, no Yahvé, no Adonai. E não nas bênçãos, e não nas coisas. Queridos, tudo aqui é passageiro. Amém? Só que obediência é uma chave que revela o quê? O seu caráter em Deus. Obediência é uma chave. E só existe uma unção que só vem. Deus, ele vai multiplicando a unção, ele vai derramando mais unção, mas só vem com obediência. Obediência. Vou perguntar para você, você tem sido obediente? O que Deus tem te pedido? Que você às vezes não entende. Coloca aqui no chat para mim. O que Deus tem pedido para você que você fala, Deus, eu não entendo, mas eu entro nesse lugar de obedecer. Eu nem questiono, eu nem quero saber. Eu falo, Deus, o Senhor está falando, está falado. Para tudo que Deus nos pede, Ele também nos dá uma força sobrenatural de execução. Amém? Para tudo que o Senhor nos pede, Ele nos dá uma força sobrenatural de execução. Então apenas obedeça. Amém? Eu sei que não é fácil. Eu sei que a jornada é difícil, mas ela vai valer a pena. Tá? Ela vai valer a pena. E obediência é a chave. É a chave que promove, obediência é a chave que dá acesso a um novo nível, a um novo tempo, a concepção de algo maduro, de algo perfeito que Deus gerou, ok? Então muitas vezes a gente não precisa entender, a gente só precisa obedecer, amém? Certo? Meus queridos, um dia abençoado, uma semana recalcada, sacudida, transbordante da glória de Deus. Que o Senhor possa, te dar aí toda sorte de livramento, que seja uma semana abençoada, eu declaro portas abertas, que Deus venha, tá? Que Deus venha te dar tudo aquilo que você precisa,
para viver várias rupturas ainda essa semana. No nome do Senhor Jesus. Beijo, beijo, amo vocês.